Olá, hoje nós vamos para a nossa terceira aula da disciplina de Higiene do Trabalho 4, né? E vamos falar sobre os efeitos da variação da pressão no nosso organismo. Como nós já falamos nas outras aulas, a pressão, né, quando a gente não está sob uma pressão normal nossa, que é de 1 atm, a gente recebe uma série de variações no nosso organismo. Variações por quê? Se lembra lá das leis que a gente falou, quando a gente tem uma pressão maior, o volume deve ser reduzido. Não falamos também que as temperaturas variam, né? Que os gases, quando sofrem uma pressão, eles se diluem com a mesma quantidade de pressão que está acontecendo dentro dos líquidos. Então, tudo isso a gente vai ver acontecer dentro do nosso organismo, né? E a gente tem que tentar evitar, se isso for trazer algum mal, né? Ou tentar verificar como que a gente pode fazer para trazer menos transtorno para aquele trabalhador, tá? Fazendo com que ele também veja que isso pode trazer danos para o seu organismo, que é muito importante dele estar conscientizado sobre isso, né? Para que ele esteja em perfeito estado de saúde, né? Se ele tiver algum tipo de dano na saúde, para ele falar antes de começar o serviço, que a gente vai ver que isso pode tirar uma pessoa momentaneamente daquela atividade para evitar problemas maiores, né? E a gente vai ver quais os tipos de danos que a gente pode trazer para o organismo. O primeiro deles, a gente vai falar sobre o barotrauma, que acontece no ouvido médio, né? O ouvido médio, ele fica atrás do tímpano, né? E ele está cheio de ar. Então, o que vai acontecer? Se eu tenho uma pressão maior, né, o volume teria que ser reduzido, porque eu teria que reduzir o volume daquele ar. Só que como eu, às vezes, não consigo fazer isso, o que vai acontecer? Ele vai em direção ao tímpano. E para entrar dentro do tímpano, ele pode ter uma ruptura do tímpano. Então, eu tenho que evitar que isso aconteça, porque senão eu vou ter um dano sério no tímpano, né? Então, como que eu faço para minimizar isso? A gente pode estar executando a manobra de Valsalva. O que seria isso? O mergulhador, o trabalhador, ele vai fechar a boca e vai fazer com que o ar, através de uma expiração forçada, passe através da trompa de Eustáquio, né? E fazendo com que aí as pressões sejam equilibradas. Então, se as pressões se equilibram, eu não vou ter que ter esse volume de ar sendo penetrando em outros lugares, como no caso o tímpano, e vou evitar que isso aconteça. Se eu não conseguir fazer esse tipo de atuação, eu tenho que fazer outra compressão, né? Tem que parar os trabalhos e fazer outra compressão, porque senão eu posso trazer um dano ao organismo daquele trabalhador, né? No caso o tímpano. Outra situação que também pode trazer um problema é o barotrauma dos pulmões, né? Quando eu tenho uma quantidade de ar também dentro dos pulmões e esse ar, ele passa quando ele sofre pressão, né, ele vai passando o ar, né, vai fazendo com que o oxigênio passe através do sangue, através dos tecidos, né, que é uma situação normal nossa. Agora, se eu por acaso estiver fazendo alguma atividade e tiver uma apneia, né, que é o bloqueio da nossa respiração, eu posso fazer com que isso impeça esse ar de estar penetrando de forma adequada, com oxigênio no caso, né, e posso trazer um trauma, né, para os pulmões, e eu não consigo estar fazendo que ele faça toda aquela circulação adequada de oxigênio que é devida. Então, trago também uma situação inadequada para o organismo daquele trabalhador. E que eu falei ainda há pouco, o que é a apneia, né?
A apneia também é uma forma de bloqueio voluntário ou involuntário, né, da expiração e inalação, né? Então, o que eu devo fazer? Eu devo fazer isso de forma adequada, para que eu não tenha, que não trave nenhum tipo de atuação do nosso organismo, né? Eu tenho que estar fazendo com que o oxigênio circule normalmente e que o CO2 também circule normalmente. Quando eu faço a apneia, eu tenho uma concentração maior de CO2 e uma redução de oxigênio. Isso pode trazer desmaio, né? Pode trazer uma falta de ar momentânea e não é adequado para aquele determinado trabalho, tá? Outra situação que também eu tenho que me preocupar são com os seios da face. Os seios da face, eles não podem estar obstruídos por alguma inflamação, por algum tipo de irritação. Por quê? Porque ali eu tenho a passagem de ar também. Se eu não tiver isso acontecendo de forma adequada, eu vou ter problemas também quando a pressão for exercida sobre os seios da face. Então, tem que verificar se eu estou trabalhando de forma adequada dentro desse local também. Uma outra situação que posso trazer de dificuldade para aquele trabalhador são as doenças descompressivas. O que são as doenças descompressivas? É quando se formam bolhas de nitrogênio dentro do organismo da pessoa. E essas bolhas, se elas estourarem, elas trazem um transtorno, a pessoa pode morrer. Então, eu não posso fazer com que isso aconteça dentro desse organismo. Eu tenho que fazer com que isso seja diluído da melhor forma possível, não trazendo pressões muito grandes e fazendo a descompressão de forma adequada, que a gente vai estudar isso mais para frente, quando a gente estiver vendo a parte técnica, né, para saber como que é feita essa descompressão. Mas se isso acontecer, eu posso levar esse trabalhador até a morte. Então, eu tenho a chamada DD, que é doença descompressiva leve, e tenho a DD, doença descompressiva grave, né? Que uma acontece muito brandamente, você consegue estar revertendo, e uma pode chegar a um aspecto de falta de respiração, de estar trazendo um transtorno muito grande e pode levar até a morte desse trabalhador. E a outra situação que eu posso ter também é a embolia traumática do ar, né? Quando eu tenho a embolia traumática do ar, eu faço o quê? Eu tenho dentro do meu organismo, eu tenho os pulmões, né, que vão estar fazendo o bombeamento do ar para que a gente consiga estar trabalhando de forma adequada. Só que o que vai acontecer? Se eu fizer, igual a gente viu lá no barotrauma dos pulmões, né? Se eu estiver fazendo uma compressão muito forte sobre esses pulmões, eles não vão conseguir, às vezes, estar fazendo essa projeção de forma a diluir esse ar que existe internamente. E aí, se eu tiver com isso uma descompressão forte, né, súbita, né, aí eu posso fazer com que dentro dos meus pulmões exista uma situação interna de pressão súbita também. E aí eu posso, essa rapidez nessa situação pode levar a vários danos. Eu posso ter danos nos pulmões, no coração, esse ar pode penetrar por debaixo da pele, perto do pescoço, do tórax. Então, pode trazer danos em diversos lugares e também pode levar à morte, né? Então, são duas doenças, né? Dois sintomas no nosso organismo são muito graves. É a chamada de ATA, né? Desculpa, de ETA, né? Que é a embolia traumática do ar, e a DD, que é a doença descompressiva. São duas situações que, se eu não tomar cuidado dentro dos mergulhos, dentro das atividades que tem uma pressão bem maior do que a pressão absoluta, eu vou ter problemas sérios com os trabalhadores. Então, existem formas de eu estar atuando, de eu estar fazendo descompressões de formas adequadas, que a gente vai ver
mais para frente, né, em outras aulas. Existem formas de eu estar trabalhando com essas pessoas para que elas saibam como fazer a compressão, como descer nesses ambientes e como subir, né? Isso tudo vai ser muito... vai ser primordial para que essas pessoas trabalhem e voltem à superfície depois com seu organismo não danificado. Porque senão a gente vai ter problemas sérios, que aí eu vou ter que fazer o tratamento de outra forma, às vezes com uma descompressão, através de uma câmara hiperbárica, mas isso tudo a gente vai ver mais para frente, né? A gente só está mostrando para vocês que são vários sintomas que acontecem dentro das atividades de mergulho, que envolve pressões anormais, que são graves, né? Por isso é um risco grande, por isso é um risco grave que a gente tem que sempre estar buscando, estar observando o que está acontecendo. Quando a gente fala desse tipo de atividade, a gente trabalha não com uma pessoa, mas com um grupo de pessoas, com uma equipe. Então, são aspectos que a gente tem que levar em consideração, porque é um risco que leva à morte, né? Então, se a gente não tratar, a gente pode ter problemas sérios. Espero que vocês façam um estudo dessa matéria. São diversas situações, diversas partes do nosso corpo que estão envolvidas, que a gente tem que saber lidar com isso, né? Para que a gente possa conseguir diagnosticar, verificar os sintomas, para que a gente possa minimizar esses riscos que são grandes dentro dessa atividade. Tá? Bons estudos para vocês e até a próxima aula.